boa noite. Meu nome é Thiago e os componentes desse grupo é Ana Carolina, Maria Clara, Stephanie, Yadira, Karen, Viviane e eu, Thiago. Ao longo desse trabalho a gente vai estar falando sobre como a energia elétrica chegou aqui na região de Barreiras, só que antes eu vou introduzir falando sobre como ela chegou no Brasil de uma forma geral. Foi em 1889, quando Thomas Edison inventou a energia elétrica lá nos Estados Unidos, e Dom Pedro II pediu permissão para ele para usar aqui no Brasil como iluminação pública. E aí foi nos Estados Unidos, em uma estrada de ferro, onde chegou a energia elétrica aqui no Brasil pela primeira vez. Agora a gente vai estar aprofundando mais, focando mais sobre como ela chegou aqui na região de Barreiras. A primeira tentativa para trazer energia elétrica aqui para o município de Barreiras ocorreu no ano de 1919, quando o coronel Antônio Balbino de Carvalho e seu sócio, o coronel Francisco Rocha, donos da Companhia Sertaneja, instalaram um locomóvel aqui no município. Só que em tão pouco tempo, a energia que era produzida pelo locomóvel se tornou insuficiente para as demandas que tinha aqui em Barreiras, que eram as da indústria e as de iluminação pública, que haviam sido instaladas pelo coronel Bailon Boaventura. Depois disso, o coronel Francisco Rocha e o seu sobrinho, o tão famoso engenheiro Geraldo Rocha, iniciaram alguns estudos para que eles conseguissem construir uma usina hidrelétrica aqui em Barreiras, tendo como base um projeto elaborado pelo engenheiro russo Filipowski. Foi no ano de 1919, que foi a primeira criação de energia daqui de Barreiras, a primeira fonte de energia aqui de Barreiras foi a partir da queima de madeira, que é um processo simples. O vapor gerado pelo processo de combustão, ele passa por uma turbina a vapor que aciona um gerador elétrico que vai causar a eletricidade, a energia aqui de Barreiras. Só que não foi capaz de suprir a necessidade de Barreiras inteira, por conta que além das casas serem iluminadas, também as ruas deveriam ser iluminadas. Então acabaram criando outra fonte de energia que foi a partir da água. E essa água, ela foi retirada do Rio de Ondas, que é o rio mais para o final de Barreiras. Essa água, ela sai do Rio de Ondas, ela passa pelo quartel e passa por Barreirinhas. Essa água ela foi passada por um caminho criado, escavado, que pelas pessoas mais antigas aqui de Barreiras é chamado de rego. Que esse caminho todo, tirando o Rio de Ondas, passando por o quartel e passando pela Barreirinhas, ele vai parar na usina, onde foi criada a usina hidrelétrica, que acabou criando mais energia para Barreiras e suprindo a necessidade de Barreiras. A usina, que era movida a madeira de Barreiras, parou de funcionar e foi substituída por uma usina hidrelétrica. Essa que era por modelo de fio d'água, que era o quê? Que aproveitava as correntezas da água para gerar energia, mas não era preciso estocar essa água. Como na região não existia queda d'água, foi necessário também fazer a cavação de um canal para que essa água seguisse um percurso, um rio, e que era usado as águas do Rio de Ondas, fazendo assim uma cachoeira que dava essa queda, que dava essa potência para mover as turbinas. Nesse trabalho foram utilizados vários operários, porque foi um serviço grande, foi uma obra de grande escala. Além de fazer esse percurso, esse canal do rio, foi feito também uma comporta para conduzir as águas para o local certo, para que não houvesse trocas de rota e que a potência dessa água diminuísse. A primeira usina ela tinha 136 kW de potência e logo depois foi substituída por uma de 500 kW de potência. Bom, eu irei apresentar para quem foi que chegou essa energia elétrica de primeira e quais foram os pontos positivos que impactaram o município de Barreiras com essa vinda da energia elétrica.
E nessa época, que foi em 1919, já havia tido uma tentativa de acontecer a energia elétrica por meio da queima de madeira. Só que não foi o suficiente porque a demanda industrial era muito grande e essa demanda também implicava na iluminação pública, que não era o suficiente. Então, em 1920, pertencendo à Prefeitura Municipal de Barreiras, depois de muitos estudos, veio a primeira usina, contando com um grupo gerador de 136 kW, e depois de um tempo, eles ampliaram essa usina e passou a ser de 500 kW, essa potência. E a eletricidade, ela chegou de forma igualitária para todos do município de Barreiras. Porém, houve uma diferença que em bairros que eram mais próximos da usina e bairros do centro de Barreiras, a energia chegou mais rápida. Porém, foi igual para todo o município de Barreiras. E em bairros que foram surgindo depois, bairros novos, eles tinham que fazer um baixo assinado, para que eles pudessem ter acesso a essa energia elétrica. E a construção da usina ela foi muito importante dentro do município de Barreiras, porque foi a partir dela que começou a se desenvolver, principalmente na questão da agricultura, que a região ela passou a absorver toda a produção, e também do norte do estado de Goiás, que é o atual Tocantins, passou também a ser absorvido por esse norte também. E além das indústrias de alimentos, surgiram desde a época do locomóvel beneficiadoras de algodão, a partir da década de 1940, que elas faziam fábrica de fios e tecidos, e ela foi desenvolvida justamente por um barreirense chamado Janet Boaventura. Bom, ao falar de energia elétrica na cidade de Barreiras, o primeiro questionamento que vem é como deu início a esse processo, como que era antigamente, né, como que aconteceu. Com base nisso, eu trouxe o relato de experiência da minha avó, que mora em Barreiras há 51 anos. E aí, nisso, ela responde algumas perguntas, contando um pouco do que ela viveu, né? E fiquem com a entrevista a seguir. Qual o seu nome, sua idade e de onde veio? Meu nome é Adeildes, eu vim de Cristópolis, nasci em Cristópolis, vim morar em Barreiras com 19 anos, no final de 71. E onde a senhora chegou a morar aqui? Digo, por quais bairros passou? Primeiro, quando eu cheguei, eu morei na Benedita Silveira. Depois da Benedita Silveira, eu morei uns 3 anos, 4. Depois mudei aqui para o bairro que era antigamente Sandra Regina, que hoje já se fala Renato Gonçalves. Desde o primeiro momento que a senhora chegou aqui em Barreiras, já havia energia elétrica? Sim, já havia energia elétrica, mas só que não era essa energia de hoje. Como era gerada essa energia? Essa energia era gerada através de uma turbina, que foi ideia do Dr. Geraldo Rocha, né? Que essa turbina ela era gerada com água do Rio Grande. E ele tinha um frigorífico, já mesmo quase no local, e gerava energia para esse frigorífico e foi para toda a cidade de Barreiras. Havia tempo limitado para começar e encerrar as atividades das turbinas? Nas turbinas, eu não sei, mas a energia da cidade tinha um horário de chegar. 6 horas da tarde chegava a energia, todas as luzes eram acesas da cidade e das casas. Quando era mais ou menos já para meia-noite, as luzes apagavam, da casa, né? Apagava todas as luzes, a gente já sabia, né, que não tinha mais energia naquele momento. Então, vocês não eram avisados quando estava para desligar? Não éramos avisados, porque já era um hábito mesmo, já era habitual da energia neste horário já não ter mais. Como ficava ligado de 6 horas da tarde até mais ou menos meia-noite? Como ficava a questão dos mantimentos que necessitavam de geladeira, por exemplo? Nessa época nem todo mundo tinha geladeira,
porque quem tivesse condições mandava trazer geladeira de fora, mas a gás, porque nem comércio para comercializar geladeira não tinha. Depois que chegou a energia permanente, foi que começou o comércio de geladeiras, que aí todo mundo já conseguiu ter sua geladeira em casa. Por fim, como funcionava para conseguir acesso a essa energia? Já tinha energia toda a cidade na época. Os bairros mais antigos todos já tinham. Os bairros novos, demorava, a gente morava sem energia. Com muito tempo, com os moradores, conseguiam um abaixo-assinado para pedir energia para aquele bairro. Aí conseguia chegar. A Benedita Silveira tinha energia. Aí construiu uma casa aqui na Santa Regina, que era um bairro novo. Então, para conseguir a energia, tivemos que reunir com os moradores, fazer um abaixo-assinado para pedir energia para o bairro. Bom, eu vou falar um pouco sobre como que se deu a desativação da usina Rocha. Essa usina ela entrou em decadência lá para o final da década de 1950, com a morte do Geraldo Rocha. Depois disso, ela passou ao controle da Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, a Codevasf, e da Superintendência do Vale de São Francisco, a SUVASF. Isso lá em 1963. Quando foi em 1971, a usina ela entrou para o controle da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Coelba, e atualmente ela se encontra desativada e abandonada.